Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, desse domingo, acabamos de ouvir, Jesus se coloca em um momento de oração. Nós estamos acompanhando, o evangelista São Lucas, e São Lucas destaca sempre Jesus orante. São Lucas sempre coloca Jesus nos momentos fortes, antes de qualquer grande decisão, qualquer grande passo que Jesus vai dar. São Lucas destaca esses momentos de oração de Jesus. E assim, após Jesus rezar, ele chega aos apóstolos e pergunta, Quem dizem o povo que eu sou? E aqui os apóstolos estão dizendo aquilo que eles ouviram dizer das pessoas acerca de Jesus. Uns dizem que é Elias, João Batista, algum dos profetas que ressuscitou. Depois Jesus pergunta para os 12: E vós, quem dizeis que eu sou? E aqui muda a pergunta, porque Jesus quer uma resposta pessoal dos apóstolos, da experiência que eles fizeram com Jesus. Porque de fato só podemos dizer quem é Jesus se nós caminharmos com Ele, se seguirmos os seus passos. Foi assim quando os primeiros apóstolos chegaram diante de Jesus e perguntou: Mestre, onde moras? Jesus disse: Vinde e vede. Quando Jesus passou pelo mar da Galileia e chamou os apóstolos: Vem e segue-me. Ou seja, para conhecer Jesus é necessário caminhar com Ele. Vinde e vede, vem e segue-me, porque aquele que quer de fato saber quem eu sou, deve ter essa decisão no coração, de fato acolher Jesus e caminhar com Ele. Por quê? É no caminhar, é no discipulado de nosso Senhor, nós vamos conhecendo quem de fato Ele é. E aqui Pedro, movido pelo Espírito Santo, fala em nome dos 12: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo. E esta é a fé de Pedro, esta é a fé da igreja, esta é a nossa fé. E nós também, mais cedo ou mais tarde, na nossa vida, precisamos também dar essa resposta a Jesus, de quem Ele é, no sentido de que muitas vezes nós vivemos uma fé que nós herdamos, dos nossos pais, nossos avós, quem sabe alguém que te apresentou Jesus, mas chega uma hora que nós devemos dizer por nós mesmos quem é o Senhor. A nossa caminhada como cristão, na vida sacramental é assim, Uma vez, a maioria de nós, creio que ainda criança, recebeu a maior graça da sua vida, que é o batismo, que é a fé, que é a filiação divina. Seus pais, padrinhos te trouxeram até o altar, te deram como presente, como dom, a fé. Depois você foi sendo educado nesta fé, pelos catequistas, pelo exemplo, o testemunho dos seus pais. Mas chega uma hora, que nós chamamos do sacramento da crisma,
o sacramento da maturidade cristã, onde nós somos chamados a por nós mesmos responder a Deus, dizer quem Ele é na nossa vida. Quando nós olhamos também para o exemplo da samaritana, aquela mulher que teve um encontro com Jesus naquele poço, e Jesus prometeu para ela uma água viva. E depois daquele encontro com Jesus, aquela mulher sai, vai até a sua cidade, fala de Jesus para aquelas pessoas, ele disse tudo sobre a minha vida. Não seria ele o Messias, o Cristo? E ali muitos acreditaram por causa da palavra da samaritana. Mas depois, o que diz o Evangelho? Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Primeiros eles acreditaram por causa do testemunho da mulher. Os samaritanos foram a ele e pediram que permanecesse com eles. E ele permaneceu lá 2 dias. E ainda muitos outros creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa da tua fala que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este testemunho, que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles passaram de homens crentes para homens de fé, de uma fé sólida, porque eles disseram para a mulher: não é mais por causa daquilo que você disse, mas nós mesmos vimos, nós mesmos ouvimos, nós mesmos fizemos a nossa experiência e verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo. A nossa fé se torna uma fé madura quando nós podemos dizer em primeira pessoa: eu creio, eu conheço Jesus, eu faço essa experiência com o Senhor. Porque muitas vezes nós ainda trazemos uma fé que às vezes é aquela fé dos nossos pais, a fé dos nossos avós, aquela fé que eu aprendi, por tradição. Mas eu pergunto para você: já fez a sua experiência de fé? Você já fez o seu encontro pessoal com o Senhor? Ou você crê por aquilo que ouviram falar de Jesus, por aquilo que disseram de Jesus para você? Ou você já experimentou essa profundidade, esse encontro, e poder dizer que em primeira pessoa, verdadeiramente Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o meu Deus? Nós precisamos, se não fizemos ainda, fazer essa experiência de crer por nós mesmos, porque esta fé que uma vez é introduzida, se no início nós podemos aprender de alguém nos precisa falar de Jesus, alguém nos precisa apresentar o Senhor, nos levar para a igreja, nos levar para a catequese, mas depois eu preciso, por minhas próprias forças, por minhas próprias pernas, fazer a minha experiência pessoal e profunda com Cristo. E essa experiência se faz no caminhar com o Senhor. Vem e segue-me, vinde e vede. E hoje o Senhor nos dá esse itinerário, Quem de fato quer conhecer o Senhor, Ele diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Você quer conhecer Jesus de fato, sim ou não? Quer? Jesus diz, quem quiser me seguir, nós vamos conhecer Jesus de que forma? Seguindo Ele. Muito mais do que estudando sobre Jesus, muito mais do que um conhecimento, do que ouvir dizer sobre Ele, é necessário segui-lo. Se eu me proponho a seguir os passos, eu vou conhecê-lo. Mas seguir Cristo implica o quê? Renúncia de si mesmo, tomar a sua cruz. E aqui tem um acréscimo, que São Lucas coloca: a cruz cada dia, não é uma vez só, mas todo dia ao levantar eu preciso tomar a minha cruz, a cruz de cada dia, e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E vale a pena, aquele que de fato conhece Jesus, ele está disposto a perder tudo por causa do Senhor. Foi assim com Pedro, Pedro deixou tudo. Por quê? Porque um dia ele conheceu Jesus na sua vida. São Paulo também. São Paulo diz, mais que isso, julgo tudo como prejuízo
diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo. O que diz a palavra? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Por quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, vai encontrá-la. São Paulo fala: por ele eu perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Quando eu faço a experiência de não só ouvir dizer quem é Jesus, mas quando eu faço a minha experiência pessoal e eu sei, porque eu escolhi segui-lo, eu sou capaz também de deixar tudo, de colocar tudo como segundo plano, considerar, como São Paulo diz, tudo como lixo, como esterco, como prejuízo, em comparação ao conhecimento de nosso Senhor, em ser encontrado unido a Ele. Aqui nós entendemos quando Jesus fala das parábolas do reino e fala da pérola preciosa, do tesouro escondido, que vale a pena vender tudo para poder ter aquele tesouro, vale a pena deixar tudo para poder adquirir aquela pérola preciosa de grande valor, que é Cristo. É Ele o único capaz de dar sentido à nossa vida, é o único capaz de encher a nossa vida de verdadeira alegria. Por isso, se você ainda não fez essa passagem, né, de um homem crente para um homem de fé, de uma mulher crente para uma mulher de fé autêntica, de crer em Jesus não só pelas experiências dos outros, não só pelos testemunhos de outras pessoas, não pelo que você ouviu dizer, mas pela sua própria experiência. Não o que os outros dizem de Jesus, mas e vós, quem dizeis que eu sou? E essa resposta só você pode dar, e essa resposta é fruto de quem realmente escolhe e decide renunciar a si mesmo, abraçar a cruz de cada dia e seguir Jesus, e não ter medo de perder nada para ter o único bem mais precioso, que é Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em pé juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,